e o microfone também desligado durante a gravação. E aí, aqueles que querem, né, ter um certificado, é só colocar aqui no chat o nome completo, como quer que esteja no certificado, e o e-mail, tá bom? Boa live para todos nós. Podem ficar à vontade, tá bom? Ok, pode. Desculpa, eu caí, estou retornando. Obrigada, Isabel. Então, eu vou iniciar. Nossa fala hoje é pessoas com deficiência, construção identitária, a Isabela já colocou, né, aqui no nosso grupo. Eu só queria saber um pouquinho por que a opção por assistir essa live. Se vocês têm ligação com alguma pessoa com deficiência, ou foi uma questão de uma vontade, querer saber mais. Porque eu que trabalho com pessoas com deficiência, eu vejo muito isso. A pessoa se volta para esse trabalho quando ela tem alguma coisa ligada a esse grupo. Então, eu queria saber se alguém aqui trabalha, atende, ou tem um parente, alguém na família que seja uma pessoa com deficiência. Estava curiosa sobre o Eu vou só assunto. retornar aqui, tá, Ana? Tá, vou ver. Legal. Legal, Rayane. Mas não tem ninguém na... Eu acho o tópico interessante. Ok. Porque isso é uma coisa que a gente percebe quando a gente trabalha com a pessoa com deficiência há muito tempo, que é sempre o mesmo grupo, né? Então é muito interessante falar sobre isso, falar sobre essa identidade, porque ele se fecha, se você vai a um congresso, são sempre as mesmas pessoas, são sempre o mesmo grupo, então é muito bom quando a gente vê gente nova, quando vê um grupo novo que está querendo entender sem ser por uma questão da familiar ou por uma questão pessoal, mas porque acha que é um tema que merece ser discutido. Então, bom, para iniciar, eu trouxe duas frases que têm sido muito badalada e que eu acho muito interessante quando a gente fala em pessoas com deficiência. Que diversidade é chamar para a festa, inclusão é convidar para dançar. Isso é muito legal porque atualmente se fala muito da questão da diversidade, há um ambiente diverso, todos têm que estar juntos, mas estar no mesmo ambiente, a gente vai ver mais à frente, não significa estar junto, fazer parte, ter esse pertencimento. Então, quando você convida ele para dançar, quando você diz que não, essa festa também pertence a você, você também faz parte dessa festa, de fato a gente está falando de um outro patamar. A gente não está só juntando um grupo diverso, não, a gente está fazendo esse grupo se trocar, esse grupo se pertencer, se entender. Então, essa frase é muito legal, é uma frase badalada, mas é uma frase que é muito reflexiva. E a outra frase que eu trouxe, eu não sei se alguém já ouviu, que é um lema que as organizações de pessoas com deficiência elas adotaram. Nada sobre nós sem nós. Porque durante muitos anos, deixa eu ver aqui, ela falou, legal, Laís. Porque durante muitos anos, essas pessoas com deficiência, elas não falaram por elas não tiveram identidade, elas eram invisíveis. As pessoas decidiam o que elas fariam, as políticas eram decididas por outras pessoas, onde ela ia estudar, o que ela ia fazer. Então, elas adotaram esse lema para elas, nada sobre nós sem nós. Então, se vamos discutir sobre pessoa com deficiência, que nós estejamos presentes, né? Aqui não tem ninguém com deficiência. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar a conversar sobre isso. Pode passar para mim, por favor, Ana? Só um momentinho. Tá bom. Nossa, tá travando. Tá bem pequenininho para mim. É? Para vocês também tá pequeno? Tá normal. Então tá, só para mim mesmo. Ok, Eu só então não estou conseguindo passar. Tá travando. Por causa
Deixa eu tentar de novo aqui o slide, tá? Você quer me enviar, Ana Cleia? Oi, deixa eu fazer a última tentativa aqui, Tá que eu bom. acho que... Laís, é verdade. Estudante de pedagogia é muito legal. Tem que, sim, de fato, discutir essa condição, porque já foi um tempo em que a gente optava por trabalhar com a pessoa com deficiência. Hoje em dia, com a questão da inclusão, essas pessoas elas estão dentro das escolas, dentro dos locais. Então, hoje em dia, você trabalha com esse grupo. Então, você, de fato, tem que estar o tempo todo preparada para entender e trabalhar com esse sujeito. Então, a gente faz algumas perguntas quando a gente começa a pensar em identidade, em construção identitária, né? Quem sou eu, né? Como se dinamiza a construção da nossa identidade? Como que eu construo a minha identidade? De onde ela vem? Que conceito que a gente traz de nós mesmos? Qual o conceito que eu tenho de mim, né? Como eu me constituo enquanto sujeito? Isso são perguntas que são feitas quando a gente vai discutir a questão da identidade. E são perguntas que nós temos que fazer para a gente também entender a nossa. Pode passar, Ana. E no final a gente... Ai, Tá travando, né, Ana? Tá travando muito, gente. Muito, muito. Peço desculpas. Quer que eu tente aqui, Ana? Você tem ele aberto aí? Peço desculpas, mas tá É. travando. Acho que ela não tá aguentando aqui a internet. Tá, se tiver que sair, eu aviso. Espera aí. Tá bom. Eu não estou como host. Eu preciso de permissão, Edna, para poder passar. Ok. Oi? Ana, foi, Ana. Oi? Tá, Só colocar em apresentação. tá. Então tá. Ok? Ok. Então vou seguir daqui. Então, a identidade, ela é uma construção histórica. Vou ajeitar aqui. E ela é permeada por questões discursivas e, obviamente, por relações de poder. A coisa boa é que ela não é imutável, pelo contrário, ela é fluida e ela tem uma capacidade de se remodelar. A construção da identidade, ela faz parte de um processo contínuo e dinâmico de autoconhecimento em relação a aspectos pessoais, sociais, culturais e profissionais, e ela é tanto simbólica como social. Então, a formação de identidade, ela é um processo decorrente do relacionamento com o outro, em um determinado contexto cultural, social, histórico. Então, que a gente entender assim, todo conhecimento ele é perceptivo, ele é relacional. E esse processo é que vai identificar o humano, né? É o que vai permitir dizer que ele é constituído pelo outro enquanto ser nesse mundo, né? A construção histórica de cada identidade, ela vai incidir dentro de uma rede de relações que já existe e que nela vai imprimir essas consequências imediatas para a gente. A manifestação de uma história de vida, né, da nossa história de vida, ela é própria, ela é singular, ela é nossa, mas ela se dá essencialmente em interação com as histórias de vida de daquelas pessoas com que a gente entra em contato. Então, a gente tem a nossa história de vida, ela é singular, ela é nossa, mas ela é fruto também da história de vida, que também é singular para cada indivíduo, das pessoas que interagem conosco. Então, esse jogo de reflexões múltiplas, né, que estão estruturando essas relações, ela é mantida pelas atividades dos indivíduos, das atividades sociais, das atividades culturais, da vida do indivíduo, né? De tal forma que é correto a gente colocar que as identidades, no seu conjunto,
né, em todo o seu processo, ela reflete a estrutura social na qual você vive. Ao mesmo tempo em que ela reage sobre essa estrutura social, seja conservando essa estrutura da forma que ela está ou transformando ela para que ela possa estar condizente com a nossa identidade. Ok? Qualquer coisa, vocês podem pedir que eu paro na dúvida, tá? Então, a conceituação de identidade, ela tem diferentes abordagens, como a gente pode ver, porque ela é uma questão muito complexa. E aí, trazendo a psicologia social, eu trouxe 3 estudos para a gente conceber o que seria identidade. Deschamps e Molyneux, ele concebe como um fenômeno subjetivo e dinâmico, que é a consequência de uma verificação de afinidades e diferenças entre si mesmo, entre os outros e os grupos. Quer dizer, é sempre essa questão, eu com o outro, eu com o grupo com o grupo. Então, não é a identidade, porque a gente pode pensar, a identidade ela não é sozinha, né? A sua identidade é sua, mas ela depende do outro. E Dubar fala que, sob a ótica, né, dos estudos da sociologia, ele conceitua a identidade como social, sendo correspondente também ao outro, afirmando: não sei quem sou, a não ser no olhar do outro. E Ciampa aponta que constitui-se de forma dinâmica, em articulação com diferentes personagens. Então, o que a gente percebe é isso, que a construção identitária ela está muito ligada à visão do outro. E como que isso vai impactar uma pessoa com deficiência, que é o que a gente vai trazer para essa discussão, né? Opa. Então, remetendo a um processo histórico de pessoas com deficiência, que eu não sei se aqui vocês sabem, né? A história da pessoa com deficiência, ela passa de um modelo de uma concepção médica para uma concepção atual sociocultural. Então, ela houve uma mudança muito grande nesse processo histórico. Então, remetendo a esse processo histórico e costurando com essa reflexão sobre identificação, sobre identidade, a gente percebe que nós temos 2 possibilidades de apontar identificação para esse grupo. Uma concepção, ela estaria fundamentada na concepção médica, né? E a outra numa concepção que seria sociocultural, que são visões diferentes e que, infelizmente, até hoje permeiam a nossa sociedade. Então, a concepção médica, ela identifica a pessoa como implicação da deficiência em si. Ela se concentra naquela diferença, seja física ou não, e fundamenta num determinismo biológico. Então, ele é o que é. Tá? Ele tem aquela diferença, ele é aquilo, ele é uma pessoa com deficiência diferente. Então, é um determinismo, não há o que mudar. Já a concepção sociocultural, a deficiência ela já é identificada como decorrência dos processos sociais. E isso vocês vão entender, né? Ela não é determinante do indivíduo. São os processos sociais que vai dizer como essa deficiência ela vai ser identificada. Então, pelas abordagens médicas, né, pelas concepções médicas, eles consideram que quando uma pessoa com deficiência tem uma autoidentidade negativa, né, isso é resultado da sua própria deficiência. E enfoca que qual é a necessidade desse indivíduo? Se adaptar a esse problema que ele tem, viver o luto, viver essa deficiência, viver essa perda e lidar com essa perda, porque não há o que ser feito. Tá? Então, ele tem que aprender a se adaptar a isso, viver esse momento e lidar com essa perda. Já quando você vem de uma abordagem social, ele vê essa autoidentidade negativa da pessoa com deficiência, ao contrário, como resultado de experiência de relações sociais que foram opressivas e focam a atenção nas possibilidades de mudar a sociedade, onde você vai empoderar as pessoas com deficiências e promover uma autocompreensão sua diferente. Não é se adaptar, mas é buscar da sociedade formas, apoios que façam com que ele seja um sujeito funcional, né?
que ele possa conviver socialmente. Isso são visões completamente diferentes, né? Enquanto um coloca que o problema está nele, o problema é da sua identidade, de você, da sua própria deficiência, o outro coloca que está nas relações sociais. Quando eu não permito que esse indivíduo venha se expressar, venha viver socialmente, eu estou oprimindo, né? E eu estou cortando dele, eu estou tirando dele o empoderamento. E com isso fazendo com que ele tenha uma autopercepção errada de si mesmo. E é nesse contexto de diferentes instituições, né, com seus diversos poderes, que a gente observa essas práticas, que pode ser de inclusão, né, ou de exclusão, que remete à frase que a gente colocou lá na frente, né? Uma coisa é você chamar para o baile, outra coisa é você tirar para dançar. E isso pode ser uma forma implícita ou explícita. Quando a Ana Clélia falar sobre capacitismo, isso vai ficar bem acentuado. Então, ela vem apontar quem tem direito e quem não tem direito ao pertencimento dentro dessa sociedade. Porque essa construção identitária, ela será determinada por esse sistema classificatório entre nós e eles, ou entre mim e os outros, por meio daqueles que julgam ou não julgam merecedores ou não de estar pertencendo àquele momento. Esse quadrinho é muito interessante porque ele mostra muito bem essa questão, né? Você tem a exclusão aqui. O que seria a exclusão? Você tem todo mundo dentro dessa sociedade e as pessoas com deficiência ou de alguma outra grupo historicamente discriminados, né? Eles estão do lado de fora, eles não fazem parte, eles estão jogados do lado de fora. Na segregação, você permanece com a sua sociedade aqui, mas você cria um mundinho à parte para esse indivíduo. Ele não está jogado longe, mas ele não faz parte desse processo, ele tem o mundo dele lá. A visão da integração é quando você traz esse grupo para dentro dessa sociedade. Olha, ele está ali, mas ele fica dentro do quadradinho dele. Isso aqui é quando a gente fala, eu chamo ele para o baile, mas ele tem que ficar sentado lá na mesa dele. Tá? Ele tá aqui. E a inclusão é quando estão todos aqui. Não importa onde você pode caminhar, onde o outro caminha, né? E aí a pergunta, que sociedade que a gente vive, que vocês acham? A gente vive uma sociedade excludente, uma sociedade segregativa, integrativa, uma sociedade que preza a inclusão, né? Como que a gente vê essa situação? Então, se a gente vê que o grupo social é quem vai determinar a construção identitária, ele também, por quê? Porque ele tem que cumprir esse papel de ajustar o indivíduo dentro dos padrões, onde essas pessoas que são diferentes da maioria, elas não encontram identificação com os demais pessoas do grupo. Por quê? Eles estão estigmatizando, grupos que são historicamente discriminados ou sociopoliticamente implicados em processos de vulnerabilidade. Então, esses indivíduos que eles são fora dos padrões, eles vêm durante anos sendo estigmatizados, né? Você tem os preconceitos, os estigmas, os estereótipos em relação a esse grupo. E aqui a gente está falando como pessoa com deficiência, mas vários grupos se encaixam no que a gente vem conversando, no que a gente está falando aqui. E aí eu achei muito interessante, buscando essa discussão, um exemplo de um ciclo de invisibilidade, né? Por exemplo, vou começar por aqui. O indivíduo ele não consegue sair de casa porque há barreiras, vamos dizer que tem barreiras arquitetônicas que impossibilitam com que ele tenha um livre acesso. Logo, ele não é visto. Se esse indivíduo ele não é visto, ele não é reconhecido como um membro da comunidade. Então, se ele não é um membro, não ter um acesso não é um problema. Você não ter um apoio para esse indivíduo não faz problema nenhum, porque ele não faz parte, ele não é visto, ele não é membro. Então, sem um acesso a bens e serviços, não há como eu incluir. E sem ser incluído, ele continua invisível e continua sendo alvo de discriminação. Mas ele não consegue. Então, é um ciclo. E se a gente não vem e quebra esse ciclo de alguma forma, esse ciclo ele fica se perpetuando. Ok? E aí, Goffman,
trazendo a ideia de Goffman, ela defende a ideia que a identidade do indivíduo é construída também, ela também coloca isso a partir dos parâmetros e expectativas estabelecidas pelo meio social, né? Sempre a questão do meio, do outro. E elabora seu conceito de identidade social a partir dessa premissa, onde ela dividindo em identidade social virtual e identidade social real. Essa identidade social virtual são essas requisições que esse grupo social faz em relação àquilo que ele acha que o indivíduo deveria ser. Aqui eu queria pontuar que esse virtual aqui não tem nada a ver com redes sociais, porque eu lendo um pouco sobre isso, eu peguei essa explicação. Acho que Goffman, quando fez, a gente pode até trazer, mas quando a gente vai buscar em Goffman, ela está falando no que é aquilo que a sociedade pensa que você deve ser para fazer parte daquele grupo. E a sua identidade social real refere-se a categorias e atributos que você tem, que você prova ter, o que você é. Então, o estigma de um indivíduo, né, ele vai surgir exatamente quando houver uma diferença entre essas identidades, entre o que você é e entre o que o grupo quer que você seja, que acha que você deveria ser. Ok? E daqui o Rodrigo vai seguir a discussão. Rodrigo, quando você quiser que eu passe, só me falar, tá bom? Ana, obrigado. Bom, e já aproveitando que a gente está falando um pouco sobre o tema da live, a construção identitária, né? Eu vou falar um pouco com vocês sobre a aquisição da autonomia, né? E essa aquisição da autonomia ela vai se dar grande parte através da interação familiar, né? Então, a gente pensando desde lá da infância, né, da adolescência, perdão, a gente já vai construindo a nossa identidade, a nossa individualidade. E aí a gente vai discutir um pouco vou discutir um pouco com vocês sobre como se dá essa construção para pessoas com deficiência, né? E esse processo interacional ali na família. Pode passar, Ana, por favor. Bom, primeiro, eu quero falar um pouco sobre a importância, né, de definir o papel que a família tem na nossa vida, né, na nossa construção da nossa identidade, né? Então, se a gente for parar para pensar, é o primeiro contato, o primeiro grupo social que a gente tem contato, né, desde a infância, é a família, né? Então, o Bowen ele vai definir, né, duas tarefas essenciais, né, e ao mesmo tempo que são complementares, né, que são desempenhadas pela família, né? A família, ao mesmo tempo, vai ser responsável por criar esse sentimento de pertencimento, né, de identificação ali entre o grupo, oferecendo suporte social, emocional e físico, mas ela também vai ser responsável por trabalhar na diferenciação entre os membros do grupo, né? Então, essa diferenciação ela vai promover a busca da autonomia e consequentemente na construção da identidade, né? A partir dessa diferenciação, né, entre os membros da família, é que o indivíduo ali, o sujeito, ele vai passar a construir a sua identidade, né? Trabalhar na construção da sua identidade, buscando a sua autonomia, né? Mas sempre oferecendo ali o suporte necessário, que é uma das tarefas que Bowen traz para definir um dos papéis desempenhados pela família ali na construção da identidade do sujeito, né? E Bowen vai dizer que para a família que consegue manter o equilíbrio entre essas duas tarefas, né, o sentimento de pertencimento ao grupo e, ao mesmo tempo, estimulando a construção da identidade, é o que ele vai definir como um funcionamento familiar saudável, né? No momento que a criança ela nasce, ela vai estar totalmente dependente ali da família, né? Ela se encontra totalmente fundida, né? Ligada, como se fosse ligada ali com aquela família, porque ela é totalmente dependente para as necessidades básicas até, né? E aí, ao longo do desenvolvimento, né, essa criança ela vai experimentar, ora, sentimentos de pertencimento, né? Com identificação a partir do suporte, em outros, compartilhando valores, regras, né, ali que vai aprender valores e regras com aquela família, né, que ela está inserida. Em outros momentos ela vai necessitar e impor ali uma busca pela diferenciação, buscando a sua autonomia, né? E já que eu vou falar um pouco sobre autonomia, né, pode passar, Ana, por favor. Vou trazer o conceito, né, de o que seria essa autonomia, né, e o Andrade vai falar que a autonomia é entendida como uma capacidade de se autogovernar pelos próprios meios, né? E essa busca, ela vem acompanhada de um processo de separação do indivíduo, né? Em relação à família, que é o primeiro grupo de origem ali interacional, né? Então, ela vai vir a partir dessa separação
desse sujeito com a família, né? Por isso que a gente está falando ali da diferenciação, da busca pela autonomia, né? E essa busca por essa autonomia, né? Ela vai se dar muito ali no final da adolescência, no início ali da adultez emergente, né? Então, se a gente for parar para pensar nas duas funções que a família exerce, que eu falei anteriormente, né? As famílias que estimulam, né, a criança, o adolescente, o sujeito ali, né, estimulam o indivíduo a buscar a autonomia, ao mesmo tempo oferecendo o suporte necessário para que o sujeito seja capaz de buscar essa autonomia, são famílias que vão favorecer a independência do sujeito, né, e, consequentemente, facilitar a construção da identidade, né? E, no contrário, famílias que não estimulam esse processo, essa busca pela autonomia, podem contribuir para uma dependência do indivíduo, até mesmo emocional, física e, em alguns casos, financeiras também, né? Pode passar, Ana, por favor. Bom, e como esse processo se dá em famílias de pessoas com deficiência, né? As famílias, né, de pessoas com deficiência, por muitas das vezes, estarem muito envolvidas ali com aquelas práticas de cuidados, né, preocupadas com diversas terapias, médicos, e tem que levar para consulta, né, principalmente lá na infância e na adolescência, que é muito atrelada essa questão de cuidados, né, de preocupação, de desenvolver, né, preocupando assim, até mesmo elaborar, desenvolver essa autonomia naquela criança, naquele adolescente, né? O funcionamento geralmente da família com deficiência se dá muito dessas práticas de cuidado, né? E esse processo, né, fica muito entrelaçado, né? Fica muito confuso em algumas famílias, né? Porque a gente vê que algumas famílias, né, e principalmente as mães, né, eu falo nesse caso as mães até pela experiência que eu tive trabalhando, né, nesse campo já recentemente, pouco tempo, né, deve ter uns 3 anos, eu percebo que as mães são maioria, né, mas muitas vezes elas abdicam da própria vida, né, elas largam o emprego, né, para ficar em função de cuidados, né, de terapias, de cuidados, em prol daquela criança, querendo que ela tenha um futuro melhor, desenvolvendo a sua autonomia, né? Então, esse funcionamento familiar em relação ali às práticas de cuidado, ele fica muito confuso, né? E aí é o que vai ser conhecido como esse self-emaranhado, né? Isso pode ser apontado como um fator de risco para o desenvolvimento, né, a partir desse self-emaranhado, né? O funcionamento familiar do self-emaranhado, ele é muito caracterizado por elevado índice de coesão e conflito, ou seja, né, como assim, né, eles têm muita coesão, mas ao mesmo tempo tem conflito, né? É quase como que aquela família tivesse tão fundida que eles compartilham os mesmos valores, ideias, opiniões, mas, por outro lado, né, eles não estimulam que esse sujeito, né, essa pessoa com deficiência, consiga desenvolver a sua identidade e desenvolver suas próprias opiniões, seus próprios conceitos sobre questões relacionadas, né, na sociedade, né? Então, é quase que como aquela família compartilhasse um único valor, né, e não estimulasse que aquele sujeito com deficiência, né, buscasse por sua autonomia, buscar pela construção da sua identidade, né? E por conta disso, né, os sujeitos que apresentam, não desenvolvem muito bem essa questão da construção identitária, possuem esse funcionamento self-emaranhado, eles podem ter dificuldade de fazer escolhas, né, porque não é para sempre a família, né? Então, em algum momento, ela vai ter a família não vai estar ali com ele para sempre, né? Então, em algum momento, ele vai ter que fazer escolhas por conta própria, né? Então, isso pode gerar insegurança, né, daquela pessoa com deficiência em fazer escolhas, né? Ser incapaz de tomar alguma decisão sozinha, dificuldade de se sentir frágil, vulnerável, né? Então, esse self-emaranhado, ele pode atrasar esse processo de individualização e também influenciar negativamente no desenvolvimento da identidade, né? Pode passar, Ana, por favor. Outro fator de risco ali para o desenvolvimento da identidade, da construção identitária da pessoa com deficiência é o que vai ser conhecido como parentalidade de helicóptero, né? É um conceito recente que fala sobre comportamentos com níveis elevados de envolvimento, né, de proteção, controle e atenção dadas aos filhos que não são condizentes com a idade que o filho apresenta, né? E é como se fosse a ideia de um helicóptero mesmo, né? Isso é bem interessante, né? Para a ideia de helicóptero, você reparou como é que funciona um helicóptero? Ele fica ali sempre revoando ali em círculos, né? Então, como se a família ela revoasse ali em torno, né, daquela pessoa com deficiência.
e não permite que o filho desenvolva uma autonomia e construa sua identidade, né? Isso acontece bastante quando a gente fala de pessoas com deficiência, né? Porque a gente vê o estigma da infantilização, né? E não só por parte da família, isso acontece nas escolas, né? Na sociedade como um todo. A gente vê, né, que esses casos de adultos com deficiência são tratados como se fossem crianças. A gente vê muita reclamação de falar com pessoas com deficiência no diminutivo, né? Aqueles estigmas que sempre aparecem, né? Que são pessoas inocentes, pessoas anjo azul, e às vezes até tem já um adolescente, um rapaz já barbado, já adulto, né? E a gente continua falando, as pessoas continuam falando sobre crianças especiais, né? Então, são estigmas que vêm contribuindo para essa infantilização, né? Que não estão de acordo com a idade daquela pessoa com deficiência, né? E por muitas vezes são adultos que já são capazes de realizar atividades comuns do dia a dia, né? Desde que hajam as adaptações necessárias, levando em consideração a deficiência da pessoa, oferecendo a inclusão necessária, né? Um exemplo clássico que já presenciei, falando um pouco da minha experiência, e alguns dos meus colegas também já conversei muito sobre isso. Eu atuei como mediador escolar durante um ano, né? E eu acompanhava um adolescente com deficiência, né? Aí na escola, e eu percebi a diferença nas tarefas que eram passadas para esse adolescente, né? Ele era completamente capaz, né, desde que, né, ali com suporte, com apoio, de realizar as atividades como os outros alunos. Essas atividades que eram passadas para ele, né, eram atividades de colorir, colar, completamente não condiziam com a etapa de desenvolvimento que ele se encontrava, nem com a idade dele, né? E nada contra as atividades de colorir e colar, né? É excelente para desenvolver a coordenação motora fina, mas a questão que eu estou trazendo aqui, né, é que outros alunos da sala dele faziam atividades de matemática, de português, e as atividades passadas para ele eram apenas de colorir e colar, né? Então, tem uma questão aí que é muito a infantilização desse sujeito, né? Então, não está de acordo com a faixa etária dele, né? Então, isso impede que ele desenvolva ali o seu processo de autonomia e também busque desenvolver a sua identidade, né? A sua própria identidade, né? Isso, eu trouxe esse exemplo da parentalidade de copo, porque isso acontece muito nas famílias também, nessa infantilização, mas não é só na família que acontece, nas escolas, na sociedade, né? Então, em diversos pontos, né? Essa infantilização ela tem se mostrado muito prejudicial, né? E esses comportamentos, né, de hiperproteção, de estigmas, né, de infantilização do sujeito, eles estão associados a níveis baixos da satisfação familiar, níveis baixos de autoeficácia, né, porque se tá todo mundo ali te passando uma tarefa passa uma tarefa de copiar e colar porque acha que você não é capaz de desenvolver uma tarefa ali de português e matemática, né, como que fica esse nível de autoeficácia daquela pessoa com deficiência, né? Então, é muito prejudicial para o bem-estar psicológico, né? E também está muito associado, né, aos níveis elevados de estresse psicológico. Pode passar, Ana, por favor. É isso. A construção da identidade também, né? Opa, isso. Aí. A construção da identidade ela também passa pelo desenvolvimento da sexualidade, né? E quando eu falo de desenvolvimento da sexualidade, eu falo de uma sexualidade que é muito negada para as pessoas com deficiência, né? Em todos os sentidos, né? Eu falo de sexualidade, eu falo né, do desenvolvimento sexual mesmo, mas também falo da identidade de gênero, da identidade sexual, né? Porque primeiro, como eu falei, vem o estigma, né? De que são pessoas inocentes, são pessoas infantilizadas, são pessoas incapazes de se relacionar sexualmente e afetivamente com outras pessoas, né? Em alguns casos, são pessoas que não têm desejos, né, de ter relações afetivas e sexuais, né? Então, são pessoas que são atribuídas uma sexualidade compulsória, né? São pessoas que, como se não tivesse desejos, né? Então, lógico que dentro a sexualidade ela é muito fluida e vão existir pessoas com deficiências que são assexuais, né? Que não têm interesse, vontade, desejo nenhum por fazer práticas sexuais, mas são pessoas com deficiência são pessoas plurais, né? Então, existem pessoas com deficiência que também têm esse desejo, né? De ter práticas sexuais, afetivas, né? E, por outro lado, a gente vê muito a questão do estigma, né, de que vão para outros temas, né, que são pessoas que vão praticar atos sexuais em público, que não vão conseguir controlar suas vontades, né? Então a gente percebe que
E muitas das vezes esse estigma ele atrapalha, né, que essa discussão da sexualidade chegue a pessoas com deficiência, né, de que eu trouxe aqui 2 exemplos, né, 2 extremos, um lado da infantilização, de que são pessoas inocentes, que não têm esse desejo, e por outro lado, são pessoas que vão para fazer atos obscenos em públicos, e então são 2 extremos que não são saudáveis, né, para essa discussão. Né? E aí, falando um pouco sobre esse desenvolvimento sexual, da identidade de gênero, ele vem de um ciclo, né? Porque é como se a gente fosse falar de... como se a gente fosse falar que, né, trabalhar a educação sexual já é um estigma na nossa sociedade, né? Quando a gente fosse falar sobre sexualidade já é um estigma, né? Mas quando a gente fala isso no contexto de pessoas com deficiência, né, o primeiro ponto é apontar que não existe, né, sexualidade. São pessoas assexuais que não têm desejo, não querem se relacionar afetivamente e sexualmente com ninguém. Mas se a gente fosse discutir sobre isso, já estaria imposto que pessoas com deficiência são pessoas cis, héteros, dentro de um padrão, né? Então, a gente vê, né, a internet ela tem um alcance muito legal, a gente consegue encontrar bastante coisa na internet, a gente vê pessoas com deficiência falando sobre a sua realidade de pessoa com deficiência, mas também de uma pessoa com deficiência gay, lésbica, bissexual, trans, pessoas transgêneros com deficiência, né, pessoas não binárias com deficiência, pessoas negras falando sobre deficiência, pessoas com deficiência negras falando sobre sua realidade, né? Então, é importante que esses estigmas, que eu falei bastante sobre eles aqui, eles venham sendo trabalhados desde lá da infância e da adolescência, né? Porque às vezes a informação, né, a educação sexual, ela não chega, né, para pessoas com deficiência, né? Então a gente vê diversos estigmas sendo propagados que vão impactar negativamente nesse desenvolvimento sexual e consequentemente na construção da sua identidade ali, né, enquanto pessoa. Né? Eu falo também sobre a discussão, um pouco sobre a identidade de gênero e identidade sexual, mas também falo sobre a descoberta da sexualidade, né? A gente vê pensando ali em pessoas com deficiência, né? Em alguns casos pensando na questão falando especificamente agora do autismo, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E às vezes falta orientação, né? Às vezes é importante que a gente trabalhe essa educação sexual com pessoas com deficiência, porque às vezes falta orientação, né, de que falar sobre masturbação, sobre menstruação, né, para as pessoas que menstruam, né? Então, orientar mesmo, né, que a masturbação ela deve ser feita em local privado, não em local público, né? Então, de preferência no seu quarto, orientar desde a infância e da adolescência, né, para que esses estigmas sejam cada vez menos disseminados, né? E aí pode passar, Ana, por favor. E aí, por fim, eu trouxe essa frase para ilustrar, né, o que, na visão de Boa, é o que vai ser entendido como funcionamento familiar saudável, né? Pessoas com níveis elevados de autonomia, ou seja, as famílias que estimulam essa busca da autonomia do indivíduo com deficiência, tendem a criar sujeitos com maior capacidade de lidar com processos emocionais, de regular as emoções, lidar com as incertezas nas relações íntimas, e isso tudo com níveis adequados de independência, né? Mas sem temer estabelecer vínculos com terceiros, né? E aí pode passar, Ana. Acho que a Ana que vai falar, a Ana Cléia vai falar um pouco mais agora, eu passo a fala para a Ana Cléia. Obrigada, Rodrigo. Vocês estão me escutando? Sim? Então, eu vou falar um pouquinho, né, de acordo com o estudo de Martins e Bassaglini, né, sobre os aspectos da identidade na experiência da deficiência física, né? É a partir da diferença que as pessoas com deficiência constroem a sua imagem, baseando-se na existência do estigma e considerando-o como desabilitador à aceitação social plena. E é diante desse entendimento que a gente reforça que a identidade, né, como esse autoconceito que se constrói e reconstrói nas interações que são subjetivas, e elas não podem ser dissociadas nem da história, nem da cultura, e nem do contexto social do indivíduo com deficiência. Especificamente, né, na deficiência física, a visibilidade dessa condição e as suas consequências, elas podem ser exacerbadas, pois considerável parte dos sinais está corporificada na aparência, forma, tamanho e funcionalidade, denunciando a diferença, né? Essa diferença ela é bem visível para o outro.
E é interessante chamar a atenção que as experiências corporais, elas ocorrem pelas particulares situações de vida do indivíduo em um corpo socializado, em que a sociedade ela normatiza esse corpo. Sentir-se deficiente, e eu falo aqui deficiente não é uma questão de imperfeito, né, daquilo que tem falha, dependerá do contexto social e da trajetória pessoal na construção da experiência com a deficiência, na qual essa identidade, né, ela é formada refutando ou aceitando alguns atributos. E aí, nesse sentido, uma definição e uma padronização do conceito da deficiência, ela ganha sentido no momento em que se dá voz a essas pessoas e permite-se perceber que os termos para se referir à deficiência, eles são carregados, né, de significados decorrentes de um processo interpretativo acerca da condição delas, tanto da pessoa com deficiência como das pessoas que interagem com ela. E leva-se muito em conta, né, o papel social que cada indivíduo possui, e quando as limitações físicas elas se tornam obstáculos ao desempenho das atividades cotidianas, pode significar a perturbação de uma certa ordem social, né, que é determinada pelo normal, né, mediante uma discordância entre a capacidade individual de desempenho frente às suas próprias expectativas ou então do seu grupo social. E aí, então, né, outro aspecto, né, as posições e concepções frente ao estigma, por exemplo, são influenciadas por valores sociais, pela visão de mundo e pela trajetória pessoal. E é preciso levar em conta essa trajetória, né, as reais circunstâncias e a localização particular e concreta de cada pessoa dentro do seu grupo e contexto imediato e mais amplo. E quando a gente traz essa reflexão aqui para vocês, né, para a deficiência em relação ao estigma, ela é considerada como uma condição que expõe visivelmente a diferença e que se atravessa nas interações sociais. E é a partir dessa diferença que as pessoas com deficiência ela constrói a sua imagem, baseando-se na existência desse estigma e também considerando ele como uma marca que as deixam desabilitadas a essa aceitação social plena que todo mundo quer. Tanto que estar em público pode ser uma preocupação bem pontual nas pessoas com deficiência física, pois pode alterar o seu ritmo de vida pelo desconforto da exposição que evidencia sua condição. E fica implícito, né, esse termo do preconceito, e a sua consequência pode manifestar, em alguns casos, a vergonha, né, de se apresentar socialmente, inviabilizando até a vida dessas pessoas para outras oportunidades. Pode passar, Ana, por favor. E eu vou falar agora um pouquinho para vocês da deficiência e o capacitismo, que tem muito a ver, né, com a construção identitária. O capacitismo ele é uma postura preconceituosa que hierarquiza as pessoas em função da adequação dos seus corpos à corponormatividade. O que é essa corponormatividade, né? Ela é um conceito que acompanha as discussões sobre as discriminações de pessoas com deficiência, pois são considerados corpos normais aqueles que não apresentam deficiências, vendo as deficiências como falhas. Assim, um corpo sem deficiência, ele é considerado um padrão a ser seguido. É uma categoria que define a forma, né, como as pessoas com deficiência são tratadas de modo generalizado como incapazes. Incapazes de quê? De produzir e trabalhar, incapazes de aprender, de amar, incapazes de cuidar, de se cuidar, de sentir desejo, de serem desejadas, de ter relações sexuais, etc. E aí eu convido a vocês, né, a prestarem atenção nessa tirinha e você vê as falas das pessoas que estão ao redor dessa menina com deficiência, né? É incrível, parece milagre, é inacreditável o que eu estou vendo, pensei que ela não seria capaz para tal tarefa, e no pensamento dela, né, somente assim, um dia eles vão se acostumar que não somos ET, né, esse tratamento diferenciado por ela poder produzir normalmente de acordo com as suas possibilidades. Pode passar, Ana, por favor. E ainda, né, falando sobre o capacitismo, né, ele é um preconceito de difícil identificação, em que as ações elas são pinceladas em um viés de proteção e de admiração.
O capacitista, ele assevera a incapacidade de uma pessoa pela sua condição de deficiência. E aí, eu trouxe aqui para vocês, de acordo com Loreto, algumas manifestações do capacitismo. O uso de eufemismos, que é isso, né? O eufemismo é a utilização de uma palavra mais agradável, né, para diminuir o efeito ruim que uma outra palavra entendida como menos agradável, né? Um claro exemplo de como eufemismos são utilizados na tentativa, muitas vezes, né, inconsciente, de disfarçar o capacitismo, é quando, ao invés de dizer pessoa com deficiência, preferimos chamar de especial, de excepcional, e não com sentido de brilhante, excelente, mas com sentido de algo que está fora dos limites do normal. Isso é muito comum. Conforme até o Rodrigo comentou, né, muitas pessoas chamam anjo, né, as pessoas com deficiência, né, e essa palavra ela pode estar ligada a crenças, né, metafísicas, sobrenaturais, muitas vezes atribuídas às pessoas com deficiência. Algumas pessoas chegam até a preferir a troca da palavra deficiência por problema, né? Achando que essa palavra mais agradável, entre aspas, né? Qual a origem do seu problema, referindo-se, assim, a essa substituição do problema pela deficiência. A expectativa de tutela, uma outra manifestação de capacitismo muito comum, né? Essa é uma forma de manifestação de preconceito e significa o quê? Que o capacitista espera que a pessoa com deficiência esteja sempre sendo cuidada, acompanhada ou tutelada por alguém. E o capacitista, ele não acredita na autonomia da pessoa com deficiência e nem acredita que ela possa resolver os seus próprios problemas sozinha. Portanto, ela precisa sempre, o tempo todo, de um tutor, né? É muito comum, às vezes, em locais públicos, em restaurantes, se tiver uma pessoa com deficiência, cadeirante, acompanhada de outras pessoas, às vezes a pessoa do atendimento, ela se dirige à pessoa que está ao lado do indivíduo com deficiência para perguntar o que ele quer, sem antes ter essa preocupação, ter essa empatia de se certificar de que realmente essa pessoa consegue se comunicar, consegue pedir a sua comida, a sua bebida, né? O atendimento ele já fica caracterizado para aquela pessoa, ela não é capaz de se pronunciar sozinha. E outra manifestação do capacitismo é a generosidade não solicitada, também é bastante comum, até trouxe essas manifestações para vocês compreenderem realmente essa questão capacitista, né? Essa generosidade não solicitada são aquelas ações chamadas generosas, né? Mas que não foram solicitadas em momento algum pelo PCD, né? Pela pessoa com deficiência. O capacitismo, com raras exceções, vem disfarçado de atos de bondade e de cuidado. E ajudar uma pessoa que não está em uma real e visível situação de perigo e não solicitou tal ajuda, apenas porque ela é uma pessoa com deficiência, isso, gente, não é generosidade. Se traduz em preconceito realmente, né? E é importante a gente pensar sobre isso, né? Vamos ver uns exemplos aqui para vocês entenderem. Conduzir uma pessoa cega sem autorização, né? Empurrar uma cadeira de rodas sem permissão, gente, isso aí é antiético para eles, é impressionante. Entregar uma esmola a uma pessoa com deficiência, deduzindo que ela é um pedinte, sabe assim, que você está tão aéreo, sem perceber o que está, né, ao redor daquela pessoa, como aquela pessoa está, que você associa a uma deficiência, está precisando, está pedindo, toma. E isso, infelizmente, é muito comum. Aí eu trouxe outra tirinha aqui, né, de uma voz do outro. Não, Ana, pode voltar, por favor? Obrigada. A voz, né, essa menina com deficiência, né, escutando a voz do outro. Você é minha inspiração. Toda vez que estou mal, lembro que eu poderia ter deficiência e levar uma vida como a sua. Aí paro de reclamar na hora. Né? Isso é uma atitude extremamente, né, sem empatia e extremamente capacitista. Pode passar, Aninha, por favor. E aí, né, trouxe mais 2 exemplos aqui, porque eu acho que é através dos exemplos que a gente aprende, né, e a gente se observa sendo capacitista também, né, e aí eu devolvo essa pergunta, se vocês no final quiserem, né, responder. E você, já teve alguma atitude capacitista, né, nessa primeira tirinha aqui, né, você é bonita demais para ser deficiente, né, e ela pensando, o que uma coisa tem a ver com outra? Né? Uma deficiência física, ela é uma característica que pode
pode ou não influenciar na aparência da pessoa. Ter uma deficiência não te impede de ser bonito ou bonita. E você gostaria de ser elogiada apesar de alguma característica física sua, né? Fica aí, eu trouxe essa reflexão para vocês. E na outra tirinha, né? Nunca deixe ele ir embora, vai saber quando alguém vai te amar tanto assim, apesar de tudo. E, né, a menina com deficiência, ele não está comigo por pena, PQP. Né? Pessoas com deficiência são seres humanos, com desejos e vontades, elas também se relacionam amorosamente, e supor que o parceiro está junto por pena ou bondade é ofensivo. As pessoas são mais complexas que suas deficiências. Isso é muito importante a gente ter em conta e a gente sempre refletir em função disso. Não as reduza só à deficiência que elas possuem, tá? E aí, né, vocês ficam, né, fica nessa reflexão. Se algum momento você já teve uma atitude capacitista, pode passar, Ana, por favor. Então, no contexto, né, agora eu vou falar um pouquinho da pandemia, né, só para a gente fechar, né, o capacitismo e pandemia. No contexto da pandemia da Covid-19, não foram adotados protocolos de atenção prioritária para as pessoas com deficiência, né? E a situação de desigualdade estrutural, né, vivida por essas pessoas se aprofundou no contexto pandêmico, infelizmente. Os governos não incluíram as pessoas com deficiência no grupo de risco da doença. Elas possuem especificidades de acordo com seus impedimentos e as barreiras que vivenciam no cotidiano de cada uma. Entre elas, né, tecnologias assistivas. O que são isso? É cadeira de roda, é bengala, prótese, as barreiras de acesso a informações qualificadas e a serviços de saúde, em alguns casos, né? A necessidade de cuidados particulares em saúde e também a necessidade de cuidados de terceiros, familiares ou profissionais. E foram, né, apartadas, né, do grupo de risco, né, apesar disso. E conforme vocês podem observar no esquema que eu realizei aqui baseado no estudo de Oliveira e Silva, isso representou, né, uma completa demonstração de quê? De negligência e omissão, conforme vocês observem no esquema, contra essa parcela da população que, do ponto de vista, né, do atendimento, tanto o atendimento hospitalar, como a questão da educação e da comunicação também, ainda está mais invisível, né? E lembra do outro esquema também que a Ana trouxe, a Ana Cristina trouxe, da invisibilidade, né? E essa invisibilidade se fez muito presente também aqui no contexto pandêmico. E aí, essa invisibilidade, né, tem em relação às medidas de isolamento e distanciamento social. Pode passar, Ana. Em relação até o que eu falei anteriormente, né, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que na pandemia se configura uma intensificação, né, das mais diversas expressões do capacitismo, que se manifesta desde a falta de acessibilidade a esses meios de comunicação, conforme eu falei, a informação, até a negação, né, do acesso a um respirador, principalmente no início da pandemia. Eu não sei se vocês tiveram acesso a esse tipo de informação, sob o pretexto de que supostamente haveria baixa probabilidade de recuperação. A gravidade da situação, né, levou órgãos internacionais a se manifestarem contra essas condutas, inclusive alertando que os direitos humanos das pessoas com deficiência e de todas as outras pessoas não estão suspensos no contexto de uma emergência, mas, pelo contrário, né, demandam especial atenção. E esse contexto pandêmico, ele intensificou a separação dos espaços e dividiu as pessoas entre aquelas que podem se manter no isolamento e as que não podem, seja por falta de condições financeiras ou por limitações, que por diversas barreiras as impedem de se adequar ao mundo novo, né, que tanto se fala, né, entre aspas, como é o caso das pessoas com deficiência. E todas as formas, né, de exclusão, que a gente também viu, que a Ana comentou, né, da pessoa com deficiência, elas foram aprofundadas com a pandemia e tendem, infelizmente, a permanecer. Aí eu trouxe aqui uma parte, né, do que Oliveira e Silva falam no estudo deles. Para as pessoas com deficiência, a pandemia mostrou a necessidade de poder pensar e efetivar novas formas de atuação nos cuidados multiprofissionais em todas as áreas
saúde, assistência, lazer, educação, comunicação, cultura e principalmente nos relacionamentos e convívio das pessoas com deficiência com a sociedade, sejam estas ou não intencionais, né? Conforme a Ana perguntou para vocês inicialmente, né? Qual a intenção, né? O objetivo de cada um de estar presente aqui e da gente se colocar nessa reflexão, né? Cada um de vocês dentro da sua área, dentro do seu estudo, da sua pesquisa, da sua busca de conhecimento, seja na área de saúde, assistência, lazer, educação, seja o que for, né, da gente poder, né, vivenciar e pensar em novas formas de atuação, né, no caso multiprofissional, em relação às pessoas com deficiência. E finalizando, né, e corroborando também com o que a Ana Cristina falou e com o que o Rodrigo falou, essa construção identitária ela é um processo que nunca acaba, né? Ela é proveniente da relação entre o indivíduo e da sociedade. Eu acho que isso ficou bem claro, né, para vocês, que a gente tentou colocar aqui, pontuar, né? E essa construção da identidade do indivíduo com deficiência, assim como qualquer outro, ocorre na interseção entre as experiências vivenciadas por meio das suas trajetórias e essas identidades atribuídas por outros com quem esse indivíduo se relaciona, né? Haja visto o capacitismo, conforme eu mostrei para vocês. Por isso é importante repensar, né, principalmente em relação ao capacitismo e ao estigma, né, que dentro das nossas pesquisas para essa live, né, a gente, né, se deu conta, né, com essa questão do estigma muito forte, e as pessoas com deficiência elas se deparam com isso diariamente. E na deficiência há esse movimento do construir e reconstruir em relação à identidade, e o indivíduo ele não consegue identificar apenas por seus olhos, mas ele necessita também se ver pelo olhar do outro. Agradeço a atenção de vocês, agradeço também a Ana Cristina e ao Rodrigo por estarmos juntos aqui, fiquem à vontade. A Ana pode passar, tem as referências. Gratidão a vocês e estamos abertos aí a quem quiser, né? Eu queria até ilustrar, Rodrigo, desculpa, eu queria até ilustrar, Rodrigo. O Rodrigo estava falando da questão do não reconhecimento, né, da pessoa com deficiência. Eu lembrei eu já até contei uma vez, de um aluno que eu estava fazendo uma discussão sobre vida adulta, né, com ele, e ele estava tendo um comportamento muito complicado, muito difícil. E aí eu parei, tirei ele, perguntei, vem cá, eu quero conversar com você. Afinal de contas, você é um adulto, você é uma criança, porque eu preciso que você tenha outro comportamento. E ele me respondeu, eu tenho síndrome de Down. Então, assim, para mim aquilo ali foi muito, eu não sei se eu sei que me dizem que eu tenho síndrome de Down. Então, a síndrome de Down para ele era a identidade dele e justificava esse comportamento que ele estava tendo. Eu achei aquilo bem, bem interessante naquele momento. E aí? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. E a gente que trabalha, né, a gente vê muito isso, né? O Rodrigo está falando da questão da sexualidade. A gente tem muita história de alunos, né, de pessoas que até uma vez tinha um grupo, tinham dois, e você vê que falta essa questão social, essa fala, essa conversa, esse esclarecimento. Ele estava beijando uma menina, eram dois, eu falei, não pode, que na escola. Ele olhou para mim, pode sim, porque o meu pai já me explicou, beijar em pé eu posso, eu só não posso beijar deitado. Olha o ensinamento da forma que foi dado, entendeu? Então, para ele não há uma explicação, não foi explicado, foi dito qualquer coisa, e isso é muito legal. E aí, o que vocês acham? Tem comentários no chat para vocês olharem. Um esclarecedor. Uhum. Eu mesmo, por ignorância, já tive atitude de generosidade sem ser solicitada. É uma coisa comum, todos nós, até sem querer a gente faz. A gente passar a perceber. Eu acho que o legal é quando a gente percebe que está tendo esse movimento. A mudança vem quando você cai a ficha de que esse movimento está acontecendo. Parabéns. Esse ponto da infantilização, nunca tinha percebido. Muito. Né? Ana e Rodrigo, parabéns pela apresentação. Foi uma apresentação muito esclarecedora. É um tema muito importante.
Vocês apresentaram com uma forma muito clara, muito concisa. Então, de parabéns, gostei muito mesmo. Obrigada, Kátia. Obrigada, Kátia. Uma coisa que eu queria falar, né? O Rodrigo ele falou da família, né? Essa questão da construção identitária, e o capacitismo também é uma dinâmica familiar. Na família também existe a atitude capacitista, né? É muito nessa questão da superproteção, da busca da cura, do corpo melhorar a qualquer custo, e isso inconscientemente é uma atitude capacitista, né? Porque a cura e estar melhor fica em primeiro lugar, e o indivíduo não, né? Isso é por amor, por querer que tudo fique bem, né? Eu mesma já fui capacitista e hoje em dia eu entendo. E é importante, né? A gente até como psi ter esse entendimento, né? Na hora no atendimento, alguma coisa assim, da gente ter essa compreensão. E acho que é importante ter essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade de que não é sentido de culpar a família, de culpar o outro, não, jamais. É entender que naquele momento, né? Eu sempre vou falar as mães, porque sempre que aparece, a maioria são as mães, no consultório são as mães. A gente vê muito caso de separação, quando vem a descoberta de que vai nascer uma criança com deficiência, né? A gente vê muito abandono parental, né? Então, muitas vezes são mães solos. E não é no sentido de culpabilizar aquela mãe, né? Mas é entender que naquele momento, né, ela estava fazendo o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha, né? Isso. E acho que não jamais julgar, né? Nossa profissão não é julgar, mas sim acolher, né? Naquele sentido, né? Aquela família, aquela mãe, né? Porque é isso, né? Ela estava querendo buscar uma cura, né? Ela estava querendo, né, fazer o melhor que ela podia, que ela achava que era o melhor, né? Então, eu acho que vem aquele sentido de dar orientação, né? De discutir isso na escola, trabalhar isso na clínica, de falar isso na sociedade, né? Eu acho que a escola pode ser um grande aliado, né? A Ana Cristina falou, né, da questão da educação sexual que eu trouxe aqui também, né? No sentido da orientação mesmo, né? Eu já estudei, né, com crianças com deficiência, adolescentes. Na minha escola não era da minha turma, mas eu lembro que na escola as crianças, né, tinham muito medo, né, principalmente as meninas tinham muito medo do adolescente, né, ele tinha síndrome de Down, né, de que achava-se que ele agarraria as pessoas, e porque ele gostava de abraçar realmente, né, ele gostava de ficar abraçando as pessoas, mas acreditava-se que ele abraçaria as meninas e para fazer, né, alguma prática de cunho sexual naquele sentido, né? Faltou orientação, né, tanto da escola, né, para aquele aluno, da família, né, de orientar de que a pessoa tem que querer ser abraçada, né, de que em que momento, né, se pode se abraçar, né? Pode falar. Não, eu ia falar exatamente isso, que não existe essa hipersexualidade ou sexualidade, falta orientação, né? Porque, na verdade, ele abraça, óbvio que ele vai abraçar. Você tem que dizer para ele, não é o momento. Não se fala, porque como vê uma criança, eu converso muito isso, você deixaria um adolescente ficar te abraçando e te dando beijo se ele não tivesse deficiência? Não. Então, o comportamento tem que ser o mesmo. Isso, porque você fazer isso é o capacitismo, você achar que ele não... E eles levam para o segundo, e com certeza, pode ter certeza que eles levam para o plano da sexualidade, sim. Né? Ele gosta de abraçar, não vai gostar? Lógico que ele gosta, traz prazer para ele. Então, quando a gente fala assim, não é o momento, não, você já me cumprimentou, você já me beijou, você não precisa me beijar a segunda vez, você não está sendo mal. Você está sendo real, como você trataria qualquer outra pessoa, né? E acho que isso é muito legal, Rodrigo, que você trouxe. Eu já acompanhei casos. Desculpa, Ana Cléia. Não, era só para. Desculpa, é só para ver que essa questão da cura, né? Que às vezes as pessoas até estranham a gente falar isso. É muito por causa da questão do viés médico, né? Do conceito da deficiência, né? Que a cura é em primeiro lugar. E isso reflete muito no comportamento familiar e até da sociedade em geral, para a gente ter esse entendimento, até para poder passar e entender o que é o capacitismo. Aí, Ana Cléia, Rodrigo, vou te dar a palavra. Só
trazendo isso, é uma discussão que tem isso, porque você fala dia do orgulho da pessoa com, por exemplo, dia da pessoa com deficiência, da luta para a pessoa com deficiência. Aí você vai para o congresso da luta da pessoa com deficiência, qual é o congresso? Como eu faço para deixar de fazer isso? Como eu mudo a face do garoto com síndrome de Down? Em nenhum momento você fala sobre o quão importante é uma pessoa, mas não, quais são, o que eu posso curar? O que eu posso melhorar? Com aspectos médicos. Isso vem sendo muito discutido. Quando eles falam nada sobre nós, sem nós, tem muito a ver com o que é discutido dentro dessas perspectivas. Fala, Rodrigo, desculpa. Não, eu ia falar justamente também relacionado a isso, né? A questão que você estava falando anteriormente sobre que eles levam para o lado da sexualidade, sim, como qualquer pessoa, né? Levam para o lado da sexualidade. São pessoas que têm essa sexualidade, desenvolvem essa sexualidade, e quando não bem orientadas, né? Assim como qualquer outra pessoa sem deficiência, né? Vão abraçar, né? Eu acompanhei casos de que o adolescente ele abraçava e realmente ficava excitado, né? Então ele estava levando assim para o lado sexual, né? Mas isso faltou orientação dele para aquele adolescente, né? De que o abraço ele tem que ser permitido, né? E quando eu falei da orientação para masturbação, né? Eu lembrei muito de pacientes com autismo, né? Que fala sobre masturbação, mas assim a questão do autismo ela tem muito essa questão do passo a passo, né? Então, quando se fala, não se explica, né, de que tem que ser num ambiente privado, né? E às vezes, né, a pessoa sentiu aquela excitação e vai achar que pode se masturbar ali, né, em público e etc. Então, falta mesmo essa orientação, né? E essa questão dos congressos, Ana, que você falou agora, acontece realmente, né? Às vezes a gente vê muitos profissionais, né? Isso é um absurdo, falando sobre cura para autismo, sobre modificar os comportamentos de autorregulação, né? Então, que às vezes são os STINs, né? Que são aqueles comportamentos repetitivos, né? Que a pessoa com autismo ela utiliza para se regular, né? Então, a gente vê pessoas às vezes falando sobre cessar esse comportamento, né? Sobre parar com esse comportamento, sendo que isso não é indicado nem saudável, né? Que se pare, né? Lógico, se for um comportamento repetitivo que esteja causando uma lesão, né? Às vezes puxar cabelo, etc. A gente pode redirecionar esse comportamento para um comportamento menos invasivo, mas falar sobre cura, falar sobre cessar esse comportamento chega a ser um pouco invasivo demais, né? Então, realmente a gente rever como esses congressos estão acontecendo, né? Uhum. Eu acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer só um comentário a respeito da questão da sexualidade. Cara, eu achei muito incrível a forma que foi abordada. No TikTok, eu sigo uma garota que ela tem... Não lembro qual é específico, mas ela tem muita dificuldade de locomoção, de fala, e ela faz vídeos dançando, isso, aquilo, e tipo assim, nos comentários você só vê ai, que absurdo, a mãe dessa menina deixa ela ficar dançando funk, ela vai perder a inocência dela, vai vir um homem, vai se aproveitar dela. Nossa, como a mãe dela deixou ela furar o umbigo, que absurdo, não sei o quê. E tipo, pô, eu nunca tinha parado pra pensar nessas coisas até ver que realmente, pô, e o pessoal perguntando, só porque ela já tinha uns 23 anos, e só pelo fato dela ter essa questão da deficiência, não, ela é virgem, ela é inocente, ela é isso, ela é aquilo. Ela, não, gente, eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu transo, eu tenho vontade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu achei muito incrível a forma que foi abordada a questão da sexualidade. Legal. Bom. Que bom. Tem que ser natural. Tem que saber falar, lógico, levando dentro da possibilidade de fazer com que ele entenda, né? Só assim ele vai construir a sua própria identidade e se entender dentro daquele contexto como ele tem que E cabe a ali. nós, né, enquanto profissionais, de sociedade, buscar maneiras de tornar essa questão inclusiva, né? É importante que a gente dissemine esse conhecimento, né? Mas a gente perceba que a outra pessoa consiga entender, né? Então, né, a gente eu vou falar muito atento com os pacientes com autismo, né? E vou falar sobre isso, mas utilizar imagens, né? A gente pode trabalhar com pictogramas, né? Então,
né, fazer com que aquele conhecimento ele seja passado e seja entendível para aquela pessoa, né? Então cabe a nós adaptar esse conhecimento para que aquela pessoa com deficiência consiga entender, né? Compreender e assimilar. Depois eu te passo, Rodrigo. Eu tenho uma amiga que desenvolveu um jogo barato. Passa sim, passa, gosto. Adoro jogos. A gente tem que terminar às 5h20. Alguém tem mais alguma coisa? Eu só vou falar rapidinho, dar parabéns para vocês, assim, e fiquei pensando, né, a partir do título que vocês construíram, né, que é da identidade, mas também fiquei pensando, né, tudo que vocês falaram em torno da identidade, o olhar do outro, né, esse olhar que também desqualifica e por isso também atrapalha. E fiquei pensando também que, de modo geral, o foco na deficiência ele é limitador também para uma compreensão do que é a formação dessas pessoas, né? Assim, então, se limita muito a formação dessas pessoas em vários aspectos. Isso que me chama a atenção, né, no que vocês apresentaram, de que você restringe a formação em função da deficiência, quando deveria ser contrário, né? Você sabendo que é uma deficiência, como é que você promove a formação de uma maneira complexa, né? E que é assim que se faz com qualquer formação, porque em algum nível somos todos limitados ou limitados e a gente tem que desenvolver maneiras para a gente poder superar as nossas dificuldades, né? Então, não é o foco na deficiência, mas o foco na pessoa e no processo de formação dela que eu fiquei levando da apresentação de vocês, né? Muito bem. Asta. Janaína comentou ali alguma coisa. Tive a experiência de fazer o estágio obrigatório em uma turma que tinha um rapazinho com síndrome de Down. Eu lembro que assim que eu cheguei no primeiro dia, ele veio me abraçar e beijar, e a professora disse, não deixa, seja firme com ele. E eu achei muito legal essa abordagem dela e nunca me saiu da mente. Um pouco que a Ana comentou, né? Sim. Então, um beijo. Beijo, foi bom. Gostei. Obrigada. Pela presença. Um beijo. Obrigada pela presença. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Boa semana. gente. Beijo, obrigada, Beijo, boa pessoal. semana.